Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa live, mais um dia, né? Estamos pontualmente aqui, graças a Deus conseguimos chegar no horário. E para você que está chegando agora e não sabe, eu acho que nós estamos no 9º dia do nosso propósito, Heróis da Fé, e cada dia nós temos compartilhado um pouquinho a história de um herói da fé, e hoje não vai ser diferente. Cada dia, na verdade, irmãos, assim, trazendo essa realidade para você, a gente se surpreende muito, porque quando a gente fala de alguma história de um herói da fé, e aí eu menciono essa história e eu me surpreendo com essa história, e quando chega no outro dia eu penso, não é possível que haja uma história que me surpreenda mais do que a anterior. E sempre há algo novo de Deus, sempre há uma surpresa diferente, algo diferente que Deus realizou na vida de alguém e que pode muito nos inspirar. Então, o que nós estamos fazendo aqui todos esses dias, né? E ontem, inclusive, até peço desculpas, nós ficamos até muito tarde na nossa igreja, uma reunião com os supervisores. Nós temos toda terça uma reunião com a nossa liderança e depois nós temos uma reunião com os supervisores de célula, e acabou terminando muito tarde, tinha muitos assuntos para tratar, nós não esperávamos que iria demorar tanto, mas acabou demorando, nós não podemos encerrar a reunião, portanto nós já chegamos em casa que era praticamente 11 horas, e aí ficou inviável fazer a nossa live, mas graças a Deus estamos hoje aqui firmes e fortes, amém? Você que está chegando aí, enquanto eu estou organizando aqui o nosso material de hoje, eu quero deixar um convite para você. Clique nessa setinha que está aqui embaixo, que é uma espécie de aviãozinho. Você vai clicar e vai encaminhar para 5 pessoas, deixar essa missão evangelística para você. Por quê? Para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, possam, de repente, elas estão aí, né, passeando pela internet, elas possam receber esse conteúdo e possam ser edificadas nesse dia. Amém? É muito importante nós fazemos a nossa parte nesse sentido. E desde já eu quero dar as boas-vindas enquanto você está fazendo isso. Eu estou organizando aqui o material, por isso que eu estou olhando para o lado. Você tem 30 segundinhos para fazer isso, tá bom? Encaminhe para 5 pessoas aí na sua lista de contatos, clicando aqui nesse aviãozinho aqui no cantinho, tá? Encaminhe para que outras pessoas possam participar dessa live conosco, amém? Enquanto isso, eu estou abrindo aqui o nosso material. É o tempinho que você já encaminha para essas pessoas. Vamos tentar ser bastante... Essa história de hoje, ela assim, é uma história para chorar do início ao fim. Ela é surpreendente. Como eu disse para você, parece que a gente pensa, não tem como mais me surpreender, não tem... Cada história, ela traz uma surpresa diferente, ela traz uma ministração ao nosso coração diferente, um despertamento diferente para nós. E hoje não vai ser diferente. Vamos tentar ser bastante objetivos para a gente conseguir, né, em 30, 40 minutos, finalizar essa história assim maravilhosa. Eu já estou abrindo aqui o nosso material para a gente poder compartilhar. Amém? Podemos começar? Quero ver o seu amém aí. Você que está acompanhando, você que está firme e forte nesse propósito, que tem se edificado todas essas noites, nesses encontros de 10 horas. Estou muito feliz de ver você aqui. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos lá, gente, iniciar. Posso ouvir o seu amém? Digite aí o amém para a gente, por favor, para a gente saber que você está dando feedback, que você está sintonizado conosco. Amém? Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com você... Como eu disse, cada história ela tem algo surpreendente de Deus para nós. E essa história de hoje é incrível dizer que a gente consegue ser sempre surpreendido mais pelo Senhor. Sempre tem algo além que Deus vai nos entregar. E essa história de hoje é do Charles Finney. Eu não sei quantos já ouviram falar. Eu já tinha ouvido falar desse nome. Como eu disse para você, eu já li esse livro há muito tempo atrás, acho que umas duas ou três vezes, não recordo. E eu lembrava que a história dele era impressionante, mas é incrível, a gente acaba esquecendo algumas coisas, perdendo alguns detalhes, e eu não lembrava que era tão impressionante. Olha, nós já falamos de muitos heróis da fé, mas a história de Charles Finney é uma história assim tão avivadora, tão estimulante, né, para que a gente consiga viver, sair da nossa zona de conforto e que a gente possa viver numa profundidade com Deus muito maior, porque eu creio que Deus tem preparado coisas profundas, amém? Eu assim me identifiquei em alguns pontos da história de Charles Finney, mas em todos os pontos eu posso dizer que me inspirou muito. E eu creio que também vai inspirar você muito. Eu vou escrever aqui o nome dele, eu sempre escrevo o nome dos heróis da fé para que você, que é curioso, possa depois pesquisar, aprofundar. Eu tentei inclusive baixar o material, a biografia de Charles Finney, para compartilhar no nosso grupo Academia de Líderes, mas eu confesso que eu não consegui localizar na internet material gratuito para que nós pudéssemos baixar e compartilhar, porque eu gostaria muito de mandar uma Academia de Líderes para você que está lá, né? Quem ainda não conhece a Academia de Líderes, você pode entrar na nossa bio e você vai ver que tem um linkzinho que vai te levar lá para esse link, que é um grupo de WhatsApp, que a gente sempre está mandando coisas boas, avisa quando as lives acontecem, compartilha livros, compartilha muitas coisas legais
de edificação ministerial. Amém, gente? Então, eu quero, assim, tentar ser muito direta na história desse homem de Deus. Eu, sinceramente, oro ao Espírito Santo para que, assim como ele gerou uma atmosfera de avivamento no coração desse homem, da geração dele, através da história de Charles Finney, hoje você possa sair daqui com essa atmosfera de avivamento permeando a tua casa, permeando o teu ministério, a tua igreja, amém? A tua vida como um todo. Gente, quem foi Charles Finney? Ele viveu em 1792 a 1875. Ele viveu aproximadamente 82 anos de idade. Então ele viveu bastante tempo, considerando aqui, né, bastante tempo. E o tema dele no livro é nada mais, nada menos do que o apóstolo de avivamentos. A história, se nós formos resumir a história do Charles Finney em uma palavra, nós resumiríamos em avivamento, porque ele foi uma pessoa extremamente avivada, uma pessoa com tamanha unção do Espírito Santo que ele carregava. Inclusive o livro ele começa contando, para a gente tentar ter a dimensão da atmosfera espiritual que esse homem carregava. Antes de contar quem era ele, como ele nasceu, o que aconteceu na vida dele, o processo de conversão, eu quero compartilhar com você, antes de contar tudo isso, para você entender a atmosfera espiritual que ele estava submerso, envolvido. Você vai perceber que o livro ele inicia contando uma certa vez que o Charles Finney, que nesse momento aqui já estava convertido, já era um pregador do evangelho muito conhecido, diga-se de passagem. E nesse momento aqui foi um momento tão marcante do seu ministério, porque a história conta que ele entrou numa fábrica. Eu acho que era uma fábrica de tecidos, se eu não me engano. Isso, uma fábrica de tecidos. E ele entrou nessa fábrica de tecidos para pregar a palavra de Deus. Ele era um homem extremamente conhecido já na sua época. E quando ele entrou lá, os próprios operários, funcionários comentavam uns com os outros que ele era um homem de Deus, ele era conhecido. E que havia acontecido uma reunião dias antes dentro dessa mesma cidade, em que um colégio, uma reunião foi tão poderosa, tanto poder de Deus, o espaço utilizado foi de um colégio, e como houve tanto poder de Deus ali, as pessoas não conseguiram sair para dar espaço no outro dia para os alunos irem estudar. Então foi canceladas as aulas no outro dia porque as pessoas continuavam derramadas, sendo tocadas pela presença de Deus. Foi algo sobrenatural, algo sobrenatural. Inclusive, né, hoje, abrindo parêntese aqui, nós estávamos na célula ainda há pouco, e foi tão maravilhoso experimentar um ambiente sobrenatural na célula. Foi tão, assim, sabe, impactante, poderoso. E às vezes a gente fica pensando assim, por que às vezes a gente não experimenta tanto isso? E a resposta é porque às vezes a gente não dá tanta liberdade ao Espírito Santo, não é? Às vezes parece que a célula virou um momento formal, um momento só de compartilhar uma mensagem muito bem estudada, mas a gente não, às vezes não dá aquela liberdade, né, de profetizar, de orar por cura, de orar por libertação, de desfazer as obras das trevas no meio de uma célula, por exemplo, porque ali é um local evangelístico e propício para isso. Então, hoje foi uma noite sobrenatural na nossa célula, Arca da Aliança. Nós viemos de lá agora, chegamos aqui na casa da pastora Salete. Foi, assim, uma bênção, né? Teve de tudo que você puder imaginar, assim, de mais maravilhoso. As pessoas saíram dali impactadas, teve salvação, pessoas receberam livramento, pessoas receberam promessas de Deus. Foi algo, assim, tão poderoso. Irmãos, eu anseio viver nesse ambiente espiritual, num ambiente onde as manifestações de Deus são reais. Quantos querem viver num ambiente assim também? Né? Esse anseio tem que estar no nosso coração. E se você for ver a história desse homem, antes de qualquer coisa, esse anseio estava no coração dele. Ele não queria ser uma pessoa comum, ele queria ser uma pessoa extraordinária. Ele não queria ser uma pessoa normal, uma pessoa na média, um ministério na média. Ele queria ser alguém que experimentasse coisas sobrenaturais, porque ele entendia que o Deus que ele servia era um Deus grandioso. Aí, continuando a nossa história aqui, ele entra nessa fábrica dos operários, numa fábrica de tecidos, e as pessoas começam a comentar, é o homem de Deus, o homem de Deus. Quando ele passa, a unção da presença de Deus na vida desse homem era tão tremenda que quando ele passa pelo meio daqueles operários, eles começam a se derramar em lágrimas, eles começam a se quebrantar, eles começam a ser tocados profundamente pelo Espírito Santo. Sabe o que acontece? A fábrica toda é tomada por essa atmosfera espiritual sem que esse homem abra sequer a sua boca para pregar. Somente com a sua presença, somente andando no meio dos operários, a presença de Deus na vida dele já gerou esse espírito de convencimento no meio do coração dessas pessoas. E aí o diretor-geral da fábrica teve que parar as máquinas,
parar o funcionamento da fábrica nesse dia porque as pessoas não conseguiam mais trabalhar. Elas só conseguiam chorar, elas só conseguiam clamar a Deus por misericórdia. E aí aquilo virou um grande culto, ele começou a pregar e muitos operários foram salvos. Muitos trabalhadores foram salvos. Gente, você já pensou o que é o seu ministério ser acompanhado pela salvação? Você andar e as pessoas sentirem que tem algo diferente em você que elas não sabem explicar o que é? Você já pensou o que é isso? Quantos sonham viver isso? Amém? Algo sobrenatural, algo que esse mundo não conhece, mas que você pode ser uma pessoa que carrega a atmosfera do Espírito Santo aonde você vai. As pessoas não vão entender, mas vai haver uma atmosfera espiritual que elas vão sentir um convencimento, elas vão sentir que Deus quer realizar algo, elas vão ser quebrantadas pela presença do Espírito Santo. Amém? Então a história começa assim, contando, né, esse evento maravilhoso em que os operários, em que uma fábrica parou porque um homem de Deus entrou ali para pregar o evangelho e os operários não conseguiram mais trabalhar. Eles não conseguiram mais tirar a atenção deles daquele homem de Deus, daquela mensagem. Isso é muito poderoso, isso é muito impactante. Isso aqui é só uma amostra do que esse homem viveu no ministério dele, Charles Finney. Calcula-se que aproximadamente durante o ministério de Charles Finney, aproximadamente mais de 100 mil almas foram alcançadas. Gente, é muita vida para Jesus, são muitas almas. A biografia dele é algo impressionante. Eu procurei na internet muito a biografia desse homem de Deus, porque eu queria muito compartilhar com você lá no grupo Academia de Líderes, mas não encontrei. Vou continuar procurando. Assim que eu achar a biografia dele, eu vou encaminhar para você lá no grupo Academia de Líderes, para você ter acesso. O que nós falamos aqui é um resumo, mas eu aconselho você a ser um curioso, a ser um investigador, você procurar aprofundar mais aquilo que você está aprendendo e ter acesso a esse conteúdo aqui. E aí vamos entender um pouquinho mais, né, da história de Charles. Quantos estão curiosos aí para conhecer um pouco mais da história de Charles Finney? Vamos entender um pouquinho mais. Gente, por incrível que pareça, esse homem aqui, ele nasceu, vou tentar ser bem direta, tá? Como o nosso tempo é corrido, deixa eu ver quanto tempo, estamos a 12 minutos. Pra gente tentar obedecer de 30, no máximo 40 minutos, que é o tempo que a gente leva aqui, vou tentar ser muito direta, porque é uma história muito impressionante. É difícil não parar para trazer reflexões para nossa vida aqui, mas vou tentar assim, ser bastante objetiva. Preste atenção, não se distraia. Se você está fazendo alguma coisa, pare, porque Deus vai falar com você, com certeza, através da história de Charles Finney, desse homem de Deus, essa pessoa que carregava a presença de Deus aonde ele ia. Eu quero isso sobre a minha vida, eu creio que você também quer um ministério muito mais do que envolve o intelecto, um ministério muito mais do que falar bem, do que ter carisma, do que ter dons e talentos, é nós carregarmos o Espírito Santo na nossa vida. É as pessoas sentirem que existe algo diferente em nós, que nós carregamos a presença de Deus, de um Deus vivo, amém? Então vamos entender um pouquinho da história de Charles Finney nesse momento. Charles Finney, irmãos, ele nasceu numa família de pessoas descrentes, de pessoas que não conheciam a Jesus. Então, o que mais me impressiona é que ele nem sequer foi criado no Evangelho. Ele não foi criado no Evangelho, ele foi criado, né, assim, conhecendo os princípios cristãos, mas não conhecendo com profundidade. Talvez conhecendo uma religião, né, até quem sabe indo para uma missa, para um culto, mas não conhecendo com profundidade. Ele somente conhecia Deus das formalidades frias de um culto. Ele não conhecia Deus verdadeiramente. E aí o que acontece? Ele cresce, ele estuda, ele se forma e ele vai se tornar um advogado, um homem estudioso, um homem renomado na sua sociedade, um homem, né, que desempenhava um papel na sociedade e era reconhecido, uma profissão nobre, né, principalmente nessa época, 1700 e pouco, um advogado, né, um homem muito estudioso, um homem letrado. E aí você vê que ele começa a ter um encontro com Deus dentro do seu próprio trabalho, porque como advogado ele tinha acesso às peças processuais, às jurisprudências, e aí ele começa o que? Dentro das próprias jurisprudências vinham muitas citações bíblicas, ele nunca tinha tido acesso a uma Bíblia, ele nunca tinha lido a Bíblia. E nas citações bíblicas, aquilo começou a despertar uma curiosidade, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. E aí o que ele fez? Ele adquiriu um exemplar da Bíblia, ele começou a ler, ele começou a conhecer. Olha a importância de nós aprofundarmos, nós conhecermos a palavra de Deus, porque ela traz libertação, ela traz clareza para a nossa vida. Então, lendo a palavra de Deus, aprofundando, o que aconteceu? Começou a haver um processo de conversão dentro dele.
Aí ele começou a se impactar com o que estava escrito lá, ele começou a tomar posse sobre a vida dele do que estava escrito lá, as bênçãos, os milagres, os prodígios, o avivamento. Ele via falar sobre o Espírito Santo e ele pensava, por que ele não está vendo as pessoas receberem? Ele ficava se questionando porque aquilo era a palavra de Deus, ele cria na palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Ele começou, ao passo que ele estava ali aprofundando mais, lendo a Bíblia, ele começou a frequentar os cultos, né, evangélicos, cristãos. E ele começou a ter um contato ali com a palavra de Deus ensinada e a palavra escrita e o ambiente, né, espiritual da igreja. E ele começou a passar ali por um processo de conversão. Deus começou a fazer uma grande obra na vida desse homem. Só que ele percebeu, queridos, que nas reuniões cristãs da sua época, ele percebeu, primeiro, que ele não estava pronto para entrar no céu. Ele não se sentia preparado, porque ele não tinha entregue a vida dele para Cristo ainda. Ele percebeu também que os cristãos da sua época, da sua igreja, que ele ainda não tinha entregue a vida para Jesus, eram simpatizantes até então, parecia que aqueles cristãos, eles simplesmente oravam e clamavam por coisas que eles não recebiam. E ele começou a se questionar, porque como isso é possível? Se a palavra diz, né, que se nós pedirmos, nós vamos encontrar, se nós batermos, a porta se abrirá, se nós buscarmos, nós encontraremos. Como é possível que essas pessoas não encontrem, que as pessoas orem e parece que não há retorno da oração delas? Ele começou a entender que talvez aquelas pessoas não estivessem orando com fé. Talvez elas não tivessem fé naquilo que elas estavam pedindo para Deus. E isso, infelizmente, irmãos, acontece muito nas nossas igrejas, não é verdade? Às vezes a gente está orando, está clamando, mas dentro do nosso coração a gente não tem aquela convicção que nós precisamos ter de que Deus está à frente dessa situação, de que Deus está preparando o avivamento, de que Deus vai dar o crescimento para as nossas igrejas, que Deus vai fazer com que a gente avance no nosso ministério. Às vezes a gente não crê verdadeiramente. E a gente ora meio que de uma forma religiosa, mecânica, mas sem verdadeiramente crer de todo o nosso coração. E isso não é fé, isso não agrada o coração de Deus. E ele percebia isso no meio da sua igreja. Pessoas que oravam, por exemplo, por avivamentos, o avivamento não chegava. E ele começou a entender, pera lá, eu percebo que muitos não têm fé. E é por isso que não acontece. É porque as pessoas não têm fé. E aí, num domingo, no ano de 1821, quando ele tinha 29 anos de idade, ele já era um homem formado, já tinha sua profissão, era um advogado, já tinha um escritório com seu sócio, sua vida aparentemente estabilizada. E aí, olha o que Deus faz com ele. No domingo de 1821, quando ele tinha 29 anos de idade, ele decidiu no seu coração entregar a sua vida para Jesus. Ele se sentiu, eu creio que Deus já estava ali num processo com ele, né? Através da leitura da palavra, através da frequência nos cultos, ouvindo a palavra de Deus. E aí chegou no momento que ele falou assim, não, Senhor, não aguento, eu te entrego a minha vida, eu preciso entregar o meu coração para ti. Depois que ele toma essa decisão ali, nesse domingo, num culto, né? Imagino que pela manhã, que nos Estados Unidos geralmente os cultos são realizados pela manhã. Ele passa o dia de segunda e terça assim, não consegue fazer outra coisa. Ele só consegue pensar nisso, na sua conversão, na sua entrega para Jesus, no que isso importaria. E ele simplesmente só consegue ler a Bíblia e orar e se manter nessa conexão. Sabe quando a gente está no primeiro amor, que parece que nada mais importa, que a gente não presta mais para nada, só para buscar essa conexão, essa sintonia com Deus? Eu imagino que ele estava passando exatamente esse processo do primeiro amor, dos primeiros dias, e o quanto isso é importante, né? Isso é muito importante, inclusive, ser resgatado no nosso coração. Então, ele teve esse momento assim de profundidade, de buscar a Deus, de se consagrar a Deus, orando, talvez confirmando essa aliança no seu coração. Porém, tem um detalhe, ele ainda tinha vergonha do Evangelho. Ele, por exemplo, quando entrava no seu escritório para orar, ele não conseguia orar porque ele ficava imaginando que alguém poderia abrir a porta e pegar ele orando e ele teria vergonha disso. Ou se alguém pegasse ele com o exemplar da Bíblia, ele teria vergonha disso. Ele começou a olhar para dentro dele após esses primeiros dias da sua conversão e entender que, apesar dele querer muito entregar a sua vida para Jesus, dele ter ali, entre aspas, entregue de Senhor, eu preciso de entregar meu coração, você vai perceber que ele ainda tem muito orgulho, que ele ainda tem vergonha do Evangelho. E aí, nesse terceiro dia após a sua conversão, dentro do seu gabinete, dentro do seu escritório, ali, um dia de trabalho, ele ouve a voz de Deus falar com ele o seguinte, dentro do seu coração, ele ouve Deus falar o seguinte: por que esperas? Não prometestes dar o seu coração a mim? Você quer ser aceito pelas obras?
Ou você quer realmente entregar o seu coração para mim? Então Deus começa a questionar. Você não entregou o seu coração? O que você está fazendo relutando? O que você está fazendo brigando com você? Você não entregou o seu coração para mim? Então deixa eu fazer algo na tua vida. Eu entendo que Deus estava falando algo nesse sentido. Nesse momento, irmãos, ele ficou muito, assim, perturbado, impactado com aquela mensagem, porque ele percebia que havia realmente um orgulho no coração dele. Ele tinha vergonha, ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha se convertido, né? O que as pessoas iriam pensar? O advogado da cidade era uma pessoa já conhecida, e de repente ele passar por esse processo de conversão, ele ficou envergonhado, ele teve vergonha do evangelho. E aí foi nesse momento que ele decidiu sair do seu escritório e ele ir para a floresta para orar. Só que mesmo no caminho indo para a floresta orar, ele foi meio que às escondidas, com medo que as pessoas vissem ele. Então ele foi, e quando ele chegou na floresta, ele chegou determinado a entregar o seu coração para Deus. Porém, quando ele entrou na mata, ele não conseguia orar. Havia uma grande briga espiritual ocorrendo dentro dele. Ele achava, quando eu chegar aqui na mata, ninguém vai estar me olhando, eu vou conseguir ter uma conexão com Deus. Porque ele não conseguia ter no seu escritório, achando que as pessoas poderiam abrir a porta e vê-lo orando. Ele falou, aqui no particular, aqui no secreto, ninguém vai ver. Só que mesmo assim ele não conseguia. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Para que a vida dele não fosse entregue, para que ele não tivesse uma conexão com Deus, para que ele não orasse ao Senhor. Amém? E aí, ele tenta manter essa conexão com Deus, mas ele tem sempre a impressão que tem alguém chegando, que alguém furtivamente vai vê-lo ali orando e vai descobrir que ele está orando, vai descobrir que ele se converteu, e ele continuou com aquele coração orgulhoso. Aí foi aí que ele começou a entender que, na verdade, a grande barreira que estava separando ele de Deus era o orgulho. Era ele achar, se importar com o que as pessoas iriam pensar a respeito dele, porque ele era alguém conhecido, porque ele era alguém influente, e agora ele tinha se convertido ao evangelho. Então ele chegou à própria conclusão de que, na verdade, era um grande pecado ele se envergonhar do evangelho, porque se alguém encontrasse ele rendido ali diante da presença de Deus, isso não deveria ser um motivo de vergonha, isso deveria ser um motivo de alegria, de orgulho, de saber que ele está diante daquele que perdoa pecados, amém? Ele está diante daquele que não tem pecados e que está ali com as mãos estendidas para receber a qualquer um de nós que se arrependa, que queira se prostrar e queira reconhecer que ele é Deus. Então ele entendeu que ele não iria sair daquele lugar se ele não entregasse verdadeiramente seu coração para Deus e deixasse naquele lugar todo o orgulho. Aí foi o momento que ele de fato começou a não se preocupar mais se alguém fosse ver ele orando. E aí a história nos conta, ele mesmo registra, que foi um momento assim de libertação para ele. Libertação do orgulho, libertação do seu eu. Foi um momento em que ele gritou, mesmo assim, sem se importar se alguém pudesse estar vendo. E ele rasgou o seu coração naquele local, dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu quero lançar por inteiro a ti. E detalhe, ele havia prometido a Deus, se eu me converter, pregarei o evangelho. O dia que eu me converter, eu vou pregar o evangelho. Ou seja, irmãos, eu creio que essa chama já estava ali no coração dele. O propósito de Deus, ele já queima no nosso coração. E aí ele dizia dentro dele, se um dia eu me converter, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Ele já tinha identificado o seu propósito, pregar o evangelho. Então, naquele momento, ele sai daquela mata totalmente justificado, totalmente restaurado. Ele entra numa atmosfera de paz tão tremenda que ele mesmo não consegue explicar. Há uma presença de Deus assim tão profunda que ele mesmo não consegue entender. Então ele volta, eu não sei se ele volta para a sua casa, o livro não deixa claro, ou se foi para o escritório, me parece que ele voltou para o seu gabinete, para o seu escritório. E lá naquele lugar, ele fechou a porta, e quando ele fechou a porta, ele teve a nítida sensação de que Deus estava presencialmente ali, de que Jesus estava ali. Ele mesmo registra isso. Ele registra que quando ele entra ali, depois desse processo de conversão, que ele se rende mesmo diante de Deus na floresta, e que ele volta para o seu escritório, ele fecha a porta, ele se ajoelha no chão, e ele fecha os seus olhos, e ele começa a se quebrantar diante de Deus, e ele sente a presença real de Jesus naquele lugar. Dentro do seu coração ele tinha certeza que Jesus estava ali, ele não podia ver, mas ele podia sentir a presença de Jesus. Então ele teve uma outra experiência assim tremenda espiritual. Ele nunca tinha ouvido falar sobre batismo no Espírito Santo, mas no momento que ele começa a se quebrantar, ele começa a orar, que ele tenta se levantar, ele tenta se apoiar numa cadeira, numa poltrona que tinha ali no seu escritório, ele imediatamente é batizado no Espírito Santo. Ele começa a sentir uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E aí, irmãos, né, assim, que é algo impressionante, isso é algo assim
impressionante. Ele sente como se fossem energias elétricas passando no seu corpo. Ele não consegue controlar aquilo, ele fica prostrado, jogado ali no chão. E aí, por incrível que pareça, ele simplesmente, assim, não sabe quanto tempo ele passa nesse estado. Ele simplesmente fica sendo tratado ali profundamente pelo Espírito Santo, sem saber exatamente quanto tempo passou. A única coisa que ele lembra é que, quando chegou já à noite, ele ouviu o barulho de alguém batendo na porta e era um irmão da igreja que tinha ido visitá-lo. E quando o irmão da igreja chega lá e vê ele chorando, jogado, prostrado no chão, sem força para nada, né, sendo ali totalmente assim preenchido pelo Espírito Santo, o irmão se assusta e o irmão decide pedir ajuda de um ancião da igreja. O irmão vai lá, sai, pede ajuda do ancião da igreja, chega aquele ancião, né, sério, formal. Quando ele chega lá, aquela atmosfera espiritual faz com que aquele homem comece a se derramar na presença de Deus e a rir, sabe, algo assim sobrenatural acontece ali, que nem um ancião esperava, nem aquele jovem que foi visitá-lo esperava. Chega por fim, um terceiro jovem que era novo, que estava visitando lá a igreja, e ele, quando entra naquela atmosfera espiritual, a presença do Espírito Santo era real naquele lugar. É essa que é a verdade. Quando ele chega ali, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele começa a chorar em arrependimento. Então, gente, esse aqui foi a conversão desse homem. Só para você ter noção do que Deus estava realizando na vida de uma pessoa que não cresceu no lar cristão, uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus depois de adulto, já tinha uma profissão, já tinha sua formação, sua estabilidade, e de repente Deus vai lá e fala assim: não, tudo isso daqui é meu agora. O seu coração é meu. A partir desse momento, sabe o que aconteceu? A profissão dele não fez mais sentido para ele. A partir desse momento, ele simplesmente não prestou para mais nada senão para pregar o evangelho. Deus marcou a vida desse homem de uma forma profunda. Amém? Você está conseguindo acompanhar aí? Quero ouvir o seu amém, saber se você está conseguindo acompanhar. Quantos estão ficando impressionados com essa história? É maravilhosa, é tremendo. É tremendo saber que Deus realizou isso na vida de uma pessoa e que Deus pode realizar isso também na nossa vida. Então, irmãos, depois disso, a vida desse homem nunca mais foi a mesma. Ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. A sua vida não foi mais a mesma. Ele não serviu para mais nada senão para pregar o evangelho. Deus marcou a vida dele de uma forma tão profunda. E aí, querido, simplesmente, depois disso, ele vai testemunhar na sua igreja. Depois desse processo de conversão, a cidade toda já sabia que o advogado da cidade tinha se convertido. Ele foi testemunhar na igreja toda a experiência sobrenatural que ele viveu, essa experiência que eu estou relatando para você, ele testemunhou na igreja dele. E algumas pessoas acharam que impressionante, que maravilhoso, e outras acharam: esse homem está ficando louco, esse homem perdeu o juízo, porque elas não conseguiram compreender. E então, a partir daí começa o ministério dele. Ele começa o quê? A se aprofundar mais, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a ganhar almas para Jesus. Gente, o ministério desse homem não para. Eu poderia passar a noite toda falando, mas eu quis mesmo frisar com você aqui o processo de conversão. O quanto que, quando a gente fala de uma pessoa com uma atmosfera espiritual, onde ele chegava, havia a presença de Deus assim indescritível, foi porque esse homem desde o início foi cheio do Espírito Santo e ele não perdeu essa chama no coração dele. Desde esse dia aqui da sua conversão, ele foi totalmente abraçado pelo Espírito Santo tão profundamente que ele não permitiu mais que essa chama se apagasse no seu coração. Ele teve certeza que o Espírito Santo era real e ele teve certeza que ele precisava caminhar todos os dias do seu ministério, da sua vida, junto com o Espírito Santo. Amém? Isso para mim é impressionante, porque muitas pessoas perdem essa chama, mas ele não perdeu. Então, a partir disso, ele começa o quê? A andar e pregar e espalhar as boas novas por onde ele passasse. E aí, você vai ver que as pregações dele, elas eram acompanhadas de grande poder de Deus. Era impressionante, ele mesmo se impressionava como às vezes poucas palavras que ele dizia era suficiente para que o coração das pessoas se convencesse. E não demorou muito tempo depois da sua conversão para ele visitar os seus pais. Lembra que eu disse para você que ele era filho de uma família de pessoas que não eram cristãs, não eram crentes? Assim que ele teve um encontro pessoal com Deus, ele decidiu visitar o seu pai, que não era cristão. E olha só, quando ele chegou lá, o que acontece. Quando ele chega lá, o seu pai o encontra na porta e pergunta para ele: como você está, meu filho? Como você tem passado? E ele diz para o pai dele: bem, meu pai, tanto no corpo como na alma eu estou bem. Meu pai, o Senhor já é idoso, todos os seus filhos estão crescidos e casados, e nunca ouvi dizer que alguém orou na sua casa. E aí o pai dele baixou a cabeça nesse momento e começou a chorar, dizendo: é verdade, meu filho. Ore você mesmo, venha você mesmo orar. Então,
O filho dele, né, Charles Finney, nesse momento aqui, ora na casa, ora nos pais. E pouco tempo depois os pais entregam a vida para Jesus também. Então uma das primeiras almas que ele ganhou, na verdade, foram dos próprios pais. É muito linda a história dele. Assim, gente, esse advogado, que até então era advogado, perdeu todo o gosto pela profissão e se tornou um dos mais famosos pregadores do evangelho até os dias de hoje. Uma pessoa que, como eu disse para você, ganhou mais de 100 mil pessoas para Jesus. Uma pessoa que sempre deu muita ênfase à oração no seu ministério. Ele era, de fato, uma pessoa que orava sem cessar. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Basicamente, o seu ministério estava firmado em pregações, cultos de oração, evangelismo pessoal e cultos de instrução, que eram aqueles cultos de doutrina, de ensino, né, de alimento mais sólido para os membros. Certa vez ele foi convidado a pregar no colégio, que foi esse exemplo que eu dei no início do livro, e simplesmente ele não conseguiu pregar, porque a atmosfera foi tão tomada pelo Espírito Santo que as pessoas, elas se derramaram na presença, o culto durou de um dia para o outro, e ele mesmo não conseguia mais pregar, ele teve que ir no ouvido de cada pessoa, perguntar quem queria entregar a vida para Jesus e fazer a oração da salvação com as pessoas, porque o culto ficou impossível de acontecer, tamanha o derramar, os gemidos, a presença de Deus, os choros de arrependimento que estavam tomando conta desse lugar. Isso daqui foi algo impressionante, foi um dos momentos assim marcantes, foi quando ele pregou dentro de um colégio, né? E ele ficou extremamente conhecido por esse momento, porque foi realmente um avivamento tão assim maravilhoso que ninguém poderia dizer que esse homem era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus confirmava o seu ministério. Finney pregou em diversos lugares e multidões se prostravam diante de Deus. Durante o ano de 1851 a 1866, ele foi diretor de um colégio, que era o Colégio de Oberlin. E quando ele foi o diretor desse colégio, ele teve a oportunidade de influenciar muitos alunos. Muitos alunos foram avivados, foram tocados pelo ministério desse homem. Tudo que ele fazia era muito intencional. E então, depois você vai ver que depois de muitos anos de evangelismo pessoal, de pregações, né, de influência através da vida daqueles alunos, milhares de pessoas vieram para Jesus. O ministério dele foi um ministério muito frutífero. E ele mesmo registrou o seguinte, olha só o que ele registrou, vou ler para você. Se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito de graça e de súplica, não poderia pregar com poder e fruto, e nem ganhar almas pessoalmente. Então, para a gente praticamente encerrar a história de Finney, eu quero que você entenda que ele foi uma pessoa extremamente profunda em Deus, em oração. Ele entendia que se não fosse a sua profunda comunhão com o Espírito Santo permanente, ele não conseguiria os resultados que ele conseguiu no seu ministério. E por fim, tem um escritor estudioso da história de Finney que registrou o seguinte: descobriu-se por pesquisa empolgante que mais de 85 pessoas de cada 100 que se convertiam sob a pregação de Finney permaneciam fiéis a Deus. Ou seja, muitas pessoas que vinham para Jesus se convertiam, passavam por esse arrependimento, nessa convicção do Espírito Santo, a maior parte, 75%, permaneciam, não se afastavam, não se desviavam. E isso nos mostra algo, nos mostra a presença assim do Espírito Santo tão profunda no seu ministério que gerava frutos que permanecem, que é como Jesus quer realizar na nossa vida, frutos que permanecem. E aí, para nós encerrarmos, já no fim da vida desse homem, ele continuava assim, mesmo com uma idade muito avançada, já 82 anos, ele continuava muito lúcido, com a mente ainda muito boa. Porém, no dia 16 de agosto de 1875, ele pregou o seu último sermão e pregou durante o dia, e à noite ele já não retornou mais ao culto, porque ele já estava com mal-estar, passando muito mal de saúde. Mas, né, a casa onde ele estava, próximo da igreja, apesar de ele não ter retornado ao culto, quando os louvores começaram a ser entoados na igreja e ele ouvia, ele saiu para fora da sua casa pela última vez, ficou ali no portão da sua casa, talvez como uma espécie de despedida, e cantou os louvores junto com a sua igreja. A igreja cantando e ele cantando aqui no portão da sua casa. Depois ele entra de volta na sua casa e ele acorda à meia-noite com muitas dores no peito. Ele já sofria, na verdade, dores no coração. E nesse momento ele passa para o Senhor, ele passa para a glória, né? Quando o dia amanhece, ele já não está mais. Ele já havia falecido e finalmente, né, antes de amanhecer, ele dormiu na terra para acordar na glória, nos céus. Faltava apenas 13 dias para ele completar 83 anos de vida. Amém? E eu quero encerrar justamente essa noite falando para você da história desse homem, o quanto que essa história é inspiradora, me inspira muito. E eu espero, irmão, que também possa inspirar você, alguém que viveu muitos anos
mas muitos anos totalmente profundo em Deus, muitos anos firmado em oração, muitos anos renunciando, abrindo mão das suas próprias vontades, disposto a entregar sempre o seu melhor para Deus, e o melhor que ele entregou para Deus foi o seu próprio coração. Foi falar: Senhor, usa a minha vida por inteiro, faz a tua vontade na minha vida. Essa história assim de Charles Finney, quando eu li, né, no livro, para poder fazer esse resumo aqui, eu me emocionei muito, porque é uma história de renúncia, uma história de entrega, mas também é uma história de avivamento. Era um homem extremamente avivado que carregava a presença de Deus. E eu desejo isso na minha vida, e eu desejo isso também para o seu ministério, que você seja uma pessoa que carrega a presença de Deus aonde quer que você vá. Amém? Eu vou já encerrar, porque nós já finalizamos aqui. Eu quero realmente ser objetiva a cada encontro, né? Um encontro precioso. Mas eu quero que essa palavra de Deus fique no seu coração nessa noite, que você possa se inspirar na vida de Charles Finney e entender que assim como Deus usou tão profundamente esse homem, ele também quer usar a sua vida. Agora observe o nível de entrega. Observe o nível, porque a gente pensa assim: poxa, mas Deus faz acepção de pessoas. Ele escolhe pessoas em detrimento de outras. Não, não é verdade. Ele não escolhe pessoas em detrimento de outras. Nós é que, na verdade, temos um nível de entrega diferente uns dos outros. Deus ama a todos. Deus escolhe, de fato, pessoas. Mas quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, não quer dizer que Deus fez acepção de pessoas. Quer dizer que o nível de entrega de um para o outro é diferente. E quando eu decido não me entregar, eu sou chamado, mas não escolhido. Mas quando eu decido me entregar profundamente para Deus, eu passo a ser um escolhido do Senhor. Então isso é algo que parte de nós. É nós correspondermos ao chamado de Deus para a nossa vida. Não tem a ver com Deus, porque Ele está chamando, Ele está escolhendo. Mas tem a ver com a nossa correspondência. Com nós falarmos: Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, eu renuncio tudo. Senhor, eu quero ser um instrumento útil nas tuas mãos. Eu quero viver profundamente. Eu tenho certeza que esse homem não se arrependeu da vida intensa que ele teve aos pés do Senhor e das milhares de almas que ele ganhou para o Senhor. E é isso que eu desejo para você, amém? Que essa intensidade ela possa envolver a nossa vida, a minha vida e a sua vida, porque eu também preciso dessa intensidade. Toda vez que eu vejo a vida de uma pessoa intensa, eu falo: Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser intensa, eu quero ser entregue, eu quero ser uma pessoa avivada que carrega a tua presença onde quer que eu vá. E eu creio que essa chama também está no seu coração. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe, nos perdoe por ontem, nós não conseguimos estar aqui, ficamos até tarde numa reunião de supervisores. Hoje estamos aqui, começamos 10 em ponto, amanhã, todos os dias nós estaremos aqui reunidos, e eu creio que vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua noite. Muito obrigada por todos que participaram, cada um dos irmãos, Luceni, Roseane, Jane Dias, Ana Lúcia, Jace F. Cordeiro, Pastor Júnior, que eu tô vendo por aqui, legal. Adriane Nicole, SD Confecções, Adailto Costa, Camille Castro, até Camille entrou por aqui, poxa, que legal. Conceição Sanches, Lucide, Ivanete Souza, Iara e Wellington, Ieda Fagundes, Fátima Lima, irmã Fátima, que legal, gente. E outras pessoas que eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas eu tô muito feliz que você tem investido esse tempo precioso para buscar mais de Deus, para se aprofundar mais no Senhor. E essas histórias inspiradoras, elas realmente nos levam além. E é isso aí, nós estamos aqui para isso, para nós afiarmos o outro, fortalecermos o outro, e a gente não desistir dessa caminhada tão maravilhosa que Deus tem preparado, coisas grandiosas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Boa noite, nos encontramos amanhã às 10 horas aqui.